Jerusalém não era apenas o centro religioso da Palestina, mas também era o foco do mais perdulário luxo oriental. Largas camadas sociais davam tanto valor aos livros de Moisés como à voluptuosa literatura grega e romana. Apreciamos o Pentateuco de Moisés, mas também nos deliciamos com a cultura helênica, com a filosofia grega e com a literatura romana. A expressão sepulcros caiados, belos por fora e cheios de podridão por dentro, é a definição clássica com que Jesus caracterizava a corrupção judaica hipocritamente disfarçada sob o verniz de uma religiosidade fictícia e de meras aparências. As mulheres hebreias primavam pela formosura, e não raro, também por uma requintada volúpia. Eram muitas as Madalenas e as Salomés. Eram mulheres muito sensuais. A perfeição das suas formas, a esbeltez do seu taille, a estética do seu rosto, o misterioso fulgor dos seus olhos, a vivacidade do seu espírito, exerciam sobre milhares de homens uma sedução irresistível. Muito Sansão perdeu a sua força entre os braços das Dalilas. E o general romano Tito, habituado a enfrentar e derrotar legiões de inimigos, capitulou ante o fogo das pupilas de Berenice. O leitor do século XX não concebe a biografia de um homem sem a figura de uma mulher. De uma, ao menos. Seja de uma Circe, seja de uma Beatriz. Entretanto, na vida de Saulo não encontramos mulher alguma, apesar de ter ele escrito uma das páginas mais dramáticas sobre a lei da carne em conflito com a lei do espírito. Basta ler o capítulo 7 da Epístola aos Romanos para viver toda essa luta íntima do homem matéria em guerra contra o homem espírito. A guerra entre o Saulo de Tarso e o Paulo de Damasco. Eu sou carnal, vendido ao pecado. Não compreendo o meu modo de agir, muito menos compreendo o meu modo de ser. Pois não faço aquilo que eu quero, o bem, mas sim faço o que aborreço, o mal. Sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita o que seja bom. Está em mim o querer bem, mas não o executar. Eu quero praticar o bem, eu desejo, tenho vontade, mas na prática só me pego fazendo e praticando o mal. Segundo o homem interior, acho satisfação na lei de Deus, mas percebo nos meus membros outra lei, que se opõe à lei do Santo Espírito de Deus e me traz cativo sob a lei do pecado, que reina nos meus membros. De maneira que, segundo o Espírito, sirvo a lei de Deus, segundo o Espírito, sirvo a lei de Deus. E segundo a carne, sirvo a lei do pecado. E em um brado cheio de tragicidade, exclama o israelita sensual de Tarso: infeliz de mim, pobre homem que sou! Quem me libertará deste corpo mortífero quedado ao pecado? Corpo quedado de morte. E, com um longínquo eco redentor, responde a voz do cristão espiritual de Damasco: a graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, ela sim
Só a graça de Deus me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais fraco estou, mais forte estou em Deus. É a guerra do espírito contra a carne, da carne fazendo guerra contra o espírito. Não lhe faltava, portanto, uma veemente sensualidade natural, que o acompanhou através de toda a vida, a tal ponto que Paulo, mais de uma vez, suplicou em socorro a Deus, que Deus o libertasse do anjo de Satanás, que o esbofeteava intensamente. Mas, em um espírito de alta potência, dificilmente o perfil de Eva conseguiria assumir contornos bastante nítidos para eclipsar e obnubilar aquele mundo de problemas superiores que se agitavam em sua alma. Mais tarde, sublimou com razões metafísicas e místicas os motivos intelectuais e psíquicos do seu celibato voluntário. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e procura agradar a Deus. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo e procura agradar à mulher, e, portanto, está dividido. Outra não poderia naturalmente ser a conclusão de Saulo, porque a nota característica do seu eu é uma lógica retilínea e intransigente, radical, ou ser todo da matéria, ou ser todo do espírito, ou ser todo da mulher, ou ser nada da mulher. Estar dividido entre Deus e o mundo, ou entre o espírito e a carne, era coisa impensável e inconcebível e incompatível com a inexorável coerência do caráter de Paulo e de Saulo também. Ambos eram radicais, só que Saulo era radical pelo fanatismo religioso. E Paulo convertido era radicalmente tomado pelo amor de Deus. Era um radical praticante do amor de Jesus. Mas ambos eram radicais. A alma de Saulo foi, desde a mocidade, como que um cristal de faces rigorosamente definidas. Era tão austera e ortodoxa a lei mosaica, muito rigorosa, lei muito rígida. Tanto mais é de admirar que, sem sacrificar essa cristalina retilineidade do seu caráter, revelasse Paulo, mais tarde, uma grande elasticidade espiritual, a ponto de realizar em toda a sua plenitude o estranho paradoxo de ser judeu com os judeus, grego com os gregos, criança com as crianças, de modo a tornar tudo e todos para Deus. Tanto mais é de admirar que, sem sacrificar essa cristalina retilineidade do seu caráter, tanto mais é de admirar que, sem sacrificar essa cristalina retilineidade do seu caráter, revelasse Paulo, mais tarde, uma grande elasticidade espiritual, a ponto de realizar em toda a sua plenitude o estranho paradoxo de ser judeu com os judeus, grego com os gregos, criança com as crianças, de se tornar tudo para todos a fim de ganhar tudo e todos para Jesus, para Deus. Uma vez que a grande paixão do jovem discípulo de Gamaliel era a investigação dos problemas do espírito,
fez ele da Bíblia o seu livro, porque nesse livro se condensa tudo quanto a humanidade, no decorrer dos séculos e milênios, tem pensado e sofrido de mais profundo e sublime, de mais belo e verdadeiro, tudo quanto o homem tem gozado de mais suave e padecido de mais acerbo. Tudo isso se encontra imortalizado nas páginas da Sagrada Escritura. Saulo conhecia a fundo as antigas escrituras sacras e em duas línguas, no original hebraico, a Torá, e na versão grega dos intérpretes alexandrinos, a Septuaginta. Dia e noite revolvia o jovem asiata os venerandos pergaminhos e papiros, amarelecidos pelos anos e poídos pelo assíduo manuseio. Leitura voraz, estudo constante. Leitura voraz, estudo constante. Firme e constante. Sempre abundante. Perseverante. Sem esmorecer. Esse era Saulo. Esse era Paulo. Estudiosíssimo. Tanto quando Saulo, o fanático, quanto como Paulo, tomado pelo amor de Cristo Jesus. Dia e noite revolvia o jovem asiata os venerandos pergaminhos e papiros, amarelecidos pelos anos e poídos pelo assíduo manuseio. Eram o maior tesouro da sua vida. A Bíblia era para todo israelita um compêndio da história pátria e um tratado de teologia. Para os israelitas, o livro sagrado das Escrituras Sagradas eram cultura. As Escrituras Sagradas para os hebreus era cultura. Era a mitologia hebraica, era a história da antropologia hebraica e era a teologia hebraica. A Bíblia era para todo israelita um compêndio da história pátria e um tratado de teologia. Era a própria expressão da cultura dos judeus, dos hebreus. A lei mosaica. Mais tarde, no seu incessante jornadear pela Ásia e pela Europa, os assaltos de que foi vítima, os naufrágios que sofreu, lhe roubaram total ou parcialmente esses preciosos documentos. Mais tarde, no seu incessante jornadear pela Ásia e pela Europa, os assaltos de que foi vítima, os naufrágios que sofreu, lhe roubaram total ou parcialmente esses preciosos documentos. Mas o seu conteúdo estava tão profundamente gravado na alma de Paulo que citava de cor, ao pé da letra ou segundo o sentido, extensos trechos do Antigo Testamento. Mais tarde, no seu incessante jornadear pela Ásia e pela Europa, os assaltos de que foi vítima, os naufrágios que sofreu, lhe roubaram total ou parcialmente esses preciosos documentos. Mas o seu conteúdo estava tão profundamente gravado na alma de Paulo que ele citava tudo de cor, ao pé da letra ou segundo o sentido do texto. Extensos trechos do Antigo Testamento estavam impressos na alma e no espírito de Paulo, que citava tanto de cor como buscando o sentido do texto.
rememorando o sentido do texto das Sagradas Escrituras. Tudo estava nele. Mais de 200 desses tópicos se encontram nas epístolas do apóstolo das gentes. Se por este lado se provava provecto e dócil discípulo do Rabi Gamaliel, em outros pontos divergia diametralmente do espírito e caráter do venerando mestre. Saulo tinha total admiração pelo Rabi Gamaliel, seu mestre. Mas Saulo discordava muito de seu mestre, o Rabi Gamaliel. Se por este lado se provava provecto e dócil discípulo do Rabi Gamaliel, em outros pontos divergia diametralmente do espírito e caráter do venerado e venerando mestre. Saulo era um radical. Gamaliel, mestre de Saulo, era um homem paciente e tolerante. É isso. E chegamos ao tópico 5º, o primeiro sangue. Vamos falar de Estevão, Atos dos Apóstolos. Mas o demais é papo para um próximo vídeo. Coisa boa. Muito obrigado, amado mestre Abdala. Muito obrigado, meu amigo e amado mestre Abdala. Estou dando boa utilidade a esta literatura. Paulo de Tarso, o maior desbravador e bandeirante do Evangelho. Editorial Martin Clare, texto integral de Huberto Roden. Coleção A Obra-Prima de Cada Autor, série Ouro. Próximo vídeo, o primeiro sangue. E casaremos a leitura deste próximo tópico, com a história de Estevão narrada nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos. É isso. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Amém.